Então, olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 2 deste ano, né? Porque, para quem não sabe, para quem está chegando agora, para quem já é aluna, sempre é bom relembrar. Nós estamos indo para o segundo ano de Escola Iluminar, então nós já tivemos conteúdos ano passado. E eu adoro sempre lembrar que esses conteúdos, quem não assistiu, não perde nada, porque a gente está sempre. São conteúdos, são aulas que conversam entre si, então a gente está sempre trazendo essa temática do autoconhecimento, gerenciamento das emoções, saúde física, mental, emocional, fortalecimento espiritual em todas as aulas, né? Claro que tem aulas que os conteúdos são mais específicos, mas para quem está chegando agora, não vai se sentir perdida. Eu acho que isso é importante, né? Embora a gente se perca bastante, muitas vezes, nos nossos processos, mas não no conteúdo, porque o conteúdo ele está sempre se integrando, se complementando. Então, deste ano é a aula 2 da Escola Iluminari, do nosso projeto Comunidade Luzes da Alma. Escola Iluminari, que tem esse conceito de expansão da consciência, esse conceito da gente se desenvolver enquanto ser, porque, na verdade, a gente vem buscando muito desenvolvimento para ter. Até estava conversando com a Lari aqui no início da aula, que nós duas, enquanto terapeutas, a gente vê a vida, né, de um jeito, assim, acho que numa outra, às vezes até assim, né, uma slow motion, passando assim, né, Lari? Tu não vê que nem aquele filme, acho que é Matrix, né? Vê as coisas passando assim, né? E tu pensa em pegar, ops, não deu. Parece papo de doida, mas não é. Todo mundo vai entender. Quem é aluna também já está mais ou menos mais consciente sobre isso. Imagino que as gurias que entraram aí pela Lari também, né? A convite da Lari também já tem noções de tudo que a gente vai trazer aqui. Mas a vida vem nessa loucurada e muitas vezes a gente se sente ansiosa em dar conta do que a gente acha que tem que dar conta. E, na verdade, o que a gente tem que dar conta é o que a vida está hoje nos convidando a fazer isso, né? Que nem passa na Matrix, cara, é isso aqui que está passando na minha frente e eu não estou vendo, eu estou olhando para cá, eu estou olhando para o boleto, eu estou olhando para a produtividade, eu estou olhando para resultado, eu estou olhando para aquilo que eu preciso atingir de meta, mas eu não estou olhando para o casamento, eu não estou olhando para o meu filho que está ali chorando, que está demandando algo, o que ele está comunicando, eu não estou olhando para o meu bichinho de estimação que está doentinho ou que está agitado, eu não estou olhando para as minhas relações em geral, né? Eu não estou olhando para a minha saúde, eu tô com um sintoma, mas tomo um remédio e toco a vida e Deus, seja o que Deus quiser, porque eu tenho que produzir. Então, escola iluminária é esse convite a olhar para o ser, né, e não para o ter, porque o ter é resultado do ser. E quem é aluna da escola aí faz parte desse movimento, né, que tem aulas, encontros presenciais, online, é uma egrégora que a gente traz luz para as nossas sombras, e a comunidade é uma parte do currículo da Escola Iluminari que nós transformamos em comunidade digital para, como eu digo, para todos os níveis de consciências, para todos os bolsos, para todas as necessidades, que às vezes eu quero algo, mas eu nem tenho tanto tempo para investir aqui, naquilo, ou nesse momento não estou com tantas condições financeiras, né? Então, temos esse projeto aí que abrange todas as categorias, porque o nosso objetivo, como eu falei na primeira aula, eu coloquei no YouTube, não vamos mais ser marionetes do sistema. Despertar se faz urgente. E uma das nossas tutoras dentro da escola e da comunidade é a Larissa, não tinha tutora melhor, né? Que conversa com a minha alma. Acho que isso que é importante, né? Toda vez que a gente vai trabalhar com alguém, é aquela pessoa conversar sem nem precisar falar muitas vezes. A alma se comunica primeiro. E hoje a Lari vai trazer uma consciência bem importante sobre astrologia,
que muitas pessoas veem de forma, não é científico, isso e aquilo, e de novo eu digo, não sejamos marionetes do sistema, porque o sistema quer que a gente acredite que a astrologia é puro blá, blá, blá. Certo? Então, estamos aqui para esse despertar. Não vou me alongar, porque vocês sabem, né, que eu amo esse assunto, e se deixar, vai longe. Lari, tudo contigo, meu amor. Obrigada, sempre, não me canso de agradecer a parceria, o convite, as palavras. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindas à nossa segunda aula da comunidade. E hoje, quando a Anne me propôs falar sobre astrologia, eu imediatamente já me empolguei, porque eu posso dar um chute, posso estar enganada, mas eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já fez um mapa astral, um mapa astrológico como ferramenta de autoconhecimento, talvez como a primeira ferramenta de autoconhecimento. Muitas vezes é a porta de entrada no processo, que é longo, né? Que sai para além de outras vidas, a gente se desenvolver, e o mapa astrológico, ele é uma ferramenta onde a gente consegue aprofundar muita coisa sobre si mesmo, né? E não necessariamente ser uma previsão de futuro, embora haja, né, se tenha ele como uma ferramenta de análise, mas eu vou explicar como e por que se usa, entre aspas, como previsão de futuro. Mas é muito mais para a gente se entender, se conhecer, se perceber. A grande maioria das vezes a gente busca por terapias, eu já busquei por terapia também, pelo mesmo motivo, mas é porque a gente se perde, né, da gente. A gente começa a não se identificar, não se enxergar mais e não se reconhecer mais. Está passando por um conflito, não sabe exatamente o que decidir, o que fazer com aquilo. E o mapa, ele é uma ótima ferramenta para que a gente possa, então, entender como a gente funciona e como a gente funciona da melhor maneira. Porque a gente tem luz e sombra, né? Isso é um fato. Nós temos as nossas dificuldades e nós temos as nossas habilidades. E lá no mapa mostra tudo, né? Mostra tanto luz quanto sombra. Então, a gente vai olhar um pouquinho, hoje, para a astrologia, como que a gente usa ela na prática, no dia a dia. Porque é como o nome diz, é um mapa. Ele dá o nosso, ele faz com que a gente caminhe para chegar no tesouro. E o tesouro é a nossa essência, é viver o que de fato a gente veio viver aqui, né? Lá no mapa vai ter a nossa missão espiritual. Eu digo, né? Eu já ouvi de muitos astrólogos também, que a nossa missão espiritual é, na verdade, ser quem a gente veio para ser. Essa é a nossa missão. Sendo luz, sendo sombra, sendo o que for. Essa é a nossa missão, é a gente vir viver aqui reconhecendo quem a gente é. Então, se a gente está fazendo isso, se a gente está fazendo isso e está consciente, já é missão cumprida, né? E então a gente vai começar agora o conteúdo de fato. Bom, para eu aprofundar um pouquinho, é claro que a gente não vai aprofundar muito a astrologia, né? Porque é super extenso, mas para a gente começar, eu quero falar sobre 4 leis universais, porque elas são vistas dentro ali da astrologia e elas vão servir aqui para mim e para vocês como uma ferramenta de entendimento da aplicação da ferramenta, ok? Me fiz entender? Então, todo mundo sabe o que é lei universal, as 7 leis universais, leis herméticas. Talvez sim, não. Se vocês quiserem responder no chat para nós, pode ser, ou ligar a câmera para eu ver os rostinhos de vocês dizendo sim ou não. Mas, assim, de forma muito resumida.
vou pincelar, então. Leis universais, né? São 7 leis que regem tudo o que existe. Então, a gente, consciente ou inconsciente, a gente está vivendo essas leis, a gente está sendo influenciado por essas leis. Assim como, por exemplo, a lei da gravidade. Não é uma lei universal, é uma lei física, mas a gente está vivendo, a gente está sendo influenciado pela gravidade, né? Então, se eu soltar esse lápis, ele vai cair, porque é uma lei física. Assim funcionam as leis universais. A gente está vivendo elas constantemente, está sendo influenciada. Então, eu vou explicar bem rapidinho, né, que leis 4 das 7, só porque elas vão servir de embasamento para o que a gente vai ver sobre astrologia. Então, a primeira lei é a lei da correspondência. Não é a primeira lei das 7, mas é a primeira lei que eu quero falar para vocês. A lei da correspondência, tá? Então, assim, tudo que está em cima está embaixo. É o que essa lei fala. Na astrologia, é isso na prática. Tudo que está acontecendo nos astros está acontecendo aqui na Terra também. Por influência energética e por arquétipo, né? Pela energia arquetípica que cada planeta, cada signo tem. Então, o que está acontecendo lá também está acontecendo em nós em termos psicológicos, emocionais, mentais, enfim, né? Tudo, essa lei ainda fala o seguinte, que tudo que está acima está embaixo, e tudo que, assim como está dentro, está fora. Então, a gente consegue se enxergar pelos astros, né? O que acontece lá, a gente está vivendo aqui também, só que às vezes dentro do nosso lar, às vezes no nosso trabalho, às vezes com o cônjuge, como a Anne falou anteriormente, né? Ali no nosso círculo, no nosso meio. Então, essa é uma lei que embasa o que a astrologia representa. A outra lei é a lei do ritmo, que diz que tudo tem fluxo e refluxo. O que é isso, né? O universo ele vai operando em ciclos e oscilações. Então, os ciclos energéticos, eles começam, eles terminam, daqui a pouco começa outro, assim é com a Lua, por exemplo, né? A Lua não tem fases, uma lunação inteira tem 4 fases, a Lua é uma das coisas que a gente mais olha para dentro da astrologia. Então, são ciclos, né? Os planetas, eles vão girando em ciclo, fazendo uma volta inteira, e depois começa tudo de novo. Nós estamos vivendo um momento desses, por exemplo. Então, essa é uma lei que rege a astrologia. A outra é a lei da polaridade, tá? Então, tudo é duplo e tudo tem polo. Os opostos são apenas extremos da mesma natureza. E isso serve dentro da astrologia quando a gente fala de luz e sombra. Signo de peixes, eu sou pisciana, fiz aniversário essa semana, tem luz e tem sombra, né? A gente fala, porque o pisciano é espiritualizada. Mas tem um monte de coisa de sombra também, tem um monte de questões também. Então, tudo tem 2 extremos. E na astrologia, a gente entende quais são esses extremos, a gente olha para isso, e a gente encontra o famoso caminho do meio. O equilíbrio entre essas 2 polaridades. E a quarta e última lei, que é universal e que a gente aplica, né, na astrologia, é a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo, na realidade, está em constante movimento, variando apenas frequência. O que isso significa na astrologia? Que algumas energias a gente vai sentir mais intensamente, outras com menos intensidade. Outras vão ser mais naturais na gente, mais automáticas, outras a gente vai ter que forçar um pouquinho com mais consciência para ativar. Então, tudo está se movimentando, tudo está vibrando, nada está parado. Um dia eu vou estar mais ativa, no outro dia eu vou estar mais introspectiva. Estávamos falando isso também no início, aqui antes de começar a aula. E é importante que a gente se perceba. E a astrologia, ela é um direcionador disso.
tem dias que a Lua vai estar em Áries. Então, as nossas emoções, elas vão estar mais ativas, mais ação, pioneirismo, né? Às vezes impulsiva, né? Como é o signo de Áries. Tem dias que a Lua vai estar em Câncer, pedindo mais afeto, né? Mais carinho, mais nutrição, talvez mais carência, luz e sombra. Então, é um indicador, a astrologia é um indicador para a gente se perceber e não determinar o que vai acontecer. Então, são essas 4 leis que eu trago para a gente introduzir o conteúdo. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês agora sobre a astrologia é que toda energia, todo aspecto, tudo que acontece é importante, porque tudo vai influenciar. Às vezes a gente vê posts. Eu falei isso para as meninas, algumas já sabem disso, né? Enfim, eu falei lá, o título né, que a gente vê nas redes sociais, a lua de sangue mais importante da sua vida. Toda lua é importante, se a gente sabe observar e sabe aplicar na nossa vida. Toda a movimentação, toda a energia que o céu traz é importante, se a gente aplica isso na nossa vida com consciência. Se a gente usa ao nosso favor. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com esses títulos sensacionalistas, né? E a astrologia, ela sempre foi, isso há 3.000 anos antes de Cristo já se usava astrologia, então o povo eu não tenho certeza absoluta agora, mas se eu não me engano, iniciou-se na Mesopotâmia, agora nem sei falar direito. Mas 3.000 anos antes de Cristo, essa ferramenta, ela nasceu como análise. Ela era uma análise, ou seja, na época não se tinha, era a ciência da época, né? Se a gente se teletransportar para 3.000 anos antes de Cristo, a gente está falando de um povo que não tinha. Imagina, falar de inteligência artificial para eles seriam os extraterrestres, né? Seriam deuses de outras galáxias, enfim, porque o que eles utilizavam para estudo era a astrologia. Então, sempre foi uma ferramenta de análise. Análise de como estava a constelação e o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Análise de que constelação que estava sendo vista no céu e como aquela constelação estava, o que estava acontecendo com eles também naquele momento, com aquela constelação. Então, sempre foi tô olhando para o céu, tô olhando para mim, tô olhando para cá, tô olhando para lá, tô olhando para cá. E isso nada mais é do que método científico. Análise. O método científico, quando vai, até as meninas da ciência aqui podem me corrigir se eu estiver errado. O método científico é análise e resultado. É isso que eles fazem para ter uma comprovação científica, né? Analisam, e aí eles constatam, olha, foi isso que aconteceu, esse é o resultado. Então, é uma ciência, não tem discussão, né? Depois de muitos anos é que separaram, por interesses políticos, separaram a astrologia da astronomia. Então, ela foi muito utilizada pelos gregos e os egípcios, depois da Mesopotâmia, foram os gregos e os egípcios, né, que deram continuidade. Só no século XVIII é que ela foi separada da astronomia, e inicialmente ela era, então, utilizada como essa forma de análise e de impacto político e social. Olha o poder que essa ferramenta tem e por que é interessante nos dias de hoje dizer que é só algo místico e que não tem importância nenhuma e que é blá, blá, blá e que não interfere. Os caras, para vocês terem uma ideia, eles usavam
para analisar estratégias de ataque e de guerra, de como o outro lado estaria mais frágil para que eles pudessem atacar, ou como eles poderiam se defender. Então, o poder, né, ali da astrologia, ele é muito grandioso. E hoje em dia eles seguem usando, só não deixam a gente saber, porque daí eles dominam o mundo, né? Exatamente, né? Se a gente entrar nesse detalhe, né? Então, tem muitas coisas que são utilizadas pelo grande poder, né? Que eles vendem como misticismo, para que não tenha validade, né? Porque se todo mundo souber como usar, talvez eles percam o poder. Talvez não, né? Eles estão nesse processo, né? De perder o poder. Então, é importante que a gente levante isso aqui também como consciência, para a gente entender onde é que a gente está pisando, né? Com a astrologia. Então, eles utilizavam, né, para essas previsões de futuro, mas o futuro que eles queriam dar, né, como que eles iam usar as energias a favor, interpretação de vontade divina, né, então eles tinham os astros como deuses, deuses disso, deuses daquilo, né, o sol, o deus sol, então eram deuses para eles, eram forças maiores que regiam eles mesmos e o contexto social, o planeta, enfim, né? Até hoje se usa na agricultura, existe uma agricultura chamada, se eu não me engano, biodinâmica, acho que é esse o nome, eu tenho até uma amiga, amicíssima minha, que o pai dela foi um dos precursores aqui no Rio Grande do Sul, então a plantação dele é toda conforme a astrologia, ele usa a astrologia para plantar, ele é agricultor, e até hoje se usa, né, se tem esse campo da astrologia. E também tomada de decisões políticas e previsão de acontecimentos físicos, né, como, por exemplo, os próprios cometas, meteoros, né, isso dentro daí já de uma visão da astronomia que mais tarde foi separada. E, né, hoje muito conhecido, depois de muitos anos, né, a mídia começou a vender astrologia como horóscopo, só como aquela previsão básica e rasa, e isso se popularizou, existia um trabalho de marketing muito bem feito, diga-se de passagem, para se vender a astrologia, né, então foi para revista, foi para, né, lembra, não sei se na época de vocês faziam isso, eu adorava comprar a revista da Capricho e ver o meu horóscopo, ver que era a previsão ali para mim dentro do mês da revista, né? E aí, então, se foi para um lugar mais raso da astrologia. E hoje, né, depois de muito conhecimento, depois de muito estudo, depois de muitos anos, a gente começou, então, a usar a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, né, porque já não é de hoje, se tem, né, essa perda de sentido de vida, né, por conta da rotina, enfim, né, da vida acontecendo como ela vem acontecendo, e a astrologia veio, então, como uma forte ferramenta para a gente se entender de novo, para a gente se reencontrar de novo. Então, também eu vou trazer algumas pinceladas para vocês aqui, eu não quero que ninguém saia daqui hoje lendo mapa, né, porque não é algo simples, mas só para vocês terem uma noção de como vocês mesmas utilizarem, como eu faço, e eu vou trazer depois de forma prática. Hoje, gente, claro que eu aprofundei, né, um pouco mais na astrologia, mas a gente tem o chat, né, as inteligências artificiais que nos ajudam muito na interpretação e como aplicar na nossa vida. Então, vocês podem fazer isso de forma autodidata, né? Vocês estão vivendo alguma coisa desde que vocês entendam ali alguns pontos específicos, que é o que eu quero trazer para vocês aqui. Então, existem, por exemplo, né, ali, Saturno entrou em Áries, né, Júpiter entrou em Câncer. Existem os planetas pessoais e os planetas transpessoais.
Planetas pessoais é aqueles que afetam diretamente a minha vida pessoal. Planetas transpessoais é aqueles que afetam o coletivo, mais pessoas. A diferença: planetas pessoais são que têm movimentos mais dinâmicos, mais rápidos, ciclos de um ano, ciclos de um mês, Lua, ciclos de semana. Mercúrio é um planeta pessoal, né? Mercúrio ficou retrógrado, meu Deus! É um planeta pessoal, porque só em um ano a gente tem 3 retrogradações, né, de Mercúrio. Então ele é muito dinâmico, ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para frente, e ele está o tempo todo afetando a nossa vida pessoal. E os planetas transpessoais, então, são aqueles que têm um movimento mais lento, que levam muito tempo para fazer uma volta toda. Por exemplo, Saturno. Saturno passa 14 anos dando a volta inteira no zodíaco. O Urano passa também muitos anos, né? São planetas que transformam as coisas a nível mais profundo, mas também a nível maior, tá? São transformações muito grandiosas. Cada planeta e cada signo é um aspecto da nossa psique. É um aspecto psicológico. Existe, inclusive, a astrologia psicológica, que é a que eu utilizo dentro né, do meu trabalho, enfim. Para quê? Para entender o que está se passando na nossa mente, na nossa psique, nas nossas questões emocionais. Então, na verdade, é uma simbologia, não é uma coisa fatídica, né? Então quer dizer que é determinista, aquilo não, é como é um arquétipo, né? Tem a mesma energia, que nem um cristal. Um cristal não é que ele vai mudar a minha vida, mas ele tem a energia ali, né, sei lá, se eu tô falando de uma ametista, ele tem a mesma vibração, a mesma frequência vibracional da transmutação, da intuição. Assim é como os planetas. Os planetas têm a mesma frequência vibracional de algumas atitudes, de algumas ações, da forma de ser ou fazer algo. Tem energias mais brandas e energias mais ativas. Então, assim a gente vai conseguindo se analisar. E nós temos todas as energias, né? Nós temos todos os signos, gurias. Todos os signos fazem parte da gente, todos, sem exceção. Alguns são mais ativados, outros são menos ativados. Existe uma mandala, quem já fez mapa astral sabe. Existe uma mandala com 12 áreas da vida, e lá vão ter todas as informações. Nós temos todos os 12 signos, todas as 12 energias. Algumas são mais difíceis de ativar e outras a gente tem mais facilidade. Então, pela astrologia, nós temos 12 áreas da vida, né, chamadas casas astrológicas. Quando vocês ouvem falar, por exemplo, eu tenho peixes na casa 9. O que significa isso? Que a energia de peixes está influenciando a minha casa 9 da minha vida. Que a casa 9 representa uma coisa específica da vida. Então, essa energia, naquela área da vida, eu vou manifestar com mais facilidade, ou ela, de repente, precisa de uma ativação diferente. A gente pode ter 0, né, nenhum, 1 ou mais planetas influenciando uma área da vida. Aí a gente precisa de um astrólogo para fazer essa interpretação. Então, só para vocês terem uma ideia, se quiserem anotar, para que vocês possam utilizar depois para fazer os autoestudos de vocês, né? É importante, eu acho, a gente frisar aqui que o autoconhecimento, a expansão da consciência, ninguém faz por nós. Né? Eu sou terapeuta, a Ania é terapeuta, mas nós somos ferramentas. A gente não consegue mudar ou acelerar de forma intencional
o processo de cada um. O autoconhecimento, ele exige mão na massa, ele exige autoestudo, autoanálise, autoobservação. Os terapeutas, os facilitadores, as vivências, enfim, né, as curas, elas são ferramentas que ajudam. A astrologia é uma ferramenta, mas a gente precisa se observar. Então, é legal vocês anotarem, terem essa clareza, porque é uma baita ferramenta para vocês se entenderem e daí sim fazer o processo de vocês acontecer. Casa astrológica é onde? Vocês podem anotar isso se quiserem. A casa astrológica é onde, local na minha vida, onde eu estou vivendo alguma coisa. Os planetas é com o quê? Os planetas são ferramentas. Exemplo, Mercúrio representa a comunicação, o intelecto, a mente. Então, eu vou utilizar Mercúrio, minha comunicação, minha mente, como uma ferramenta na casa 9, em tal área da minha vida, com signo é o como, com a energia do signo de Leão. Eu sei que é complexo, mas depois fica fácil, conforme a gente vai se estudando. Então, casa astrológica, onde planeta, ferramenta, signo, como, qual energia. Exemplo na prática, tá? Vou usar um exemplo meu pessoal. Eu tenho a minha casa 9, tenho o meu sol e está no signo de Peixes. O que significa isso? Primeiro que meu sol é em Peixes. Isso é ali a minha essência, né? A maneira como aquela energia acontece. Então, Peixes, né, mais, como a gente falou ali antes, mais espiritual, vou falar só a parte boa, tá? Não vou falar a parte ruim. É sol, né, espiritualidade, intuição, uma visão mais humanitária, mais compassiva, o que não quer dizer que seja sempre bom, mas tá ali na minha casa 9, que é uma casa que representa vários assuntos, né, que é filosofia de vida, que é ensino, conhecimento, né, de ensino superior, ou seja, aquelas formações que a gente faz, representa a casa 9 também, representa a espiritualidade e viagens longas. Na prática, como isso acontece? Se eu pegar só viagens, tá? Que a casa 9 representa, para mim vai fazer sentido viajar para lugares que tenham a ver com espiritualidade. Para mim vai fazer sentido viajar para lugares que sejam místicos. Para mim, não que eu não possa ir para outros lugares, mas eu sempre vou buscar referências nesse sentido quando eu viajar. Então, quando eu for, sei lá, por exemplo, um lugar que sempre me chamou a atenção foi o Peru. O Peru tem todo, né, uma energia espiritual lá dos maias, enfim. Só um exemplo de como funciona na prática, tá? E aí, claro que a gente vai... Depois eu vou dar os prompts para vocês aplicarem isso no chat GPT, ele vai trazer informações para vocês. Tá? Então, todos os signos têm luz e sombra, como eu falei para vocês, né? A gente vive num mundo dual, no mundo da dualidade, a Terra é isso, né? E aí por isso que existe o famoso livre-arbítrio, para que a gente possa fazer escolhas. E como essa energia, né, o signo, ele se manifesta, então, né, em cada área da vida. Mapa é o sentido literal, é um mapa, é um caminho que a gente pode, se quiser, seguir para que a gente encontre o potinho de ouro. O potinho de ouro somos nós mesmas, quem a gente é na essência. Reconhecer quem a gente é na essência eu quero dizer na forminha que Deus fez,
se reconhecer. Quando a gente integra tudo, gurias, a gente entendeu a vida. Para quem está nessa busca do autoconhecimento, tá? Quando a gente integra tudo o que a gente é, a parte boa e a parte ruim, e a gente reconhece. Eu sei que bom e ruim, ó, dualidade, mundo dual, bom e ruim, né? Mas existe aqui um certo julgamento, como se as partes que a gente tem dificuldade, a parte sombria, fosse ruim. Na verdade, é só o que a gente veio se desafiar aqui espiritualmente a transcender. Então, quando a gente integra tudo isso dentro de nós, né? Ah, então, minha sombra principal é essa, né? Minha dificuldade é essa. Então, eu vou me aperfeiçoar nisso, eu vou encontrar ferramentas para eu lidar com essa dificuldade, eu vou encontrar ferramentas terapêuticas para que eu possa, não é curar e não olhar mais e nunca mais ter, não, aquilo nasceu com a gente, faz parte da essência, a gente tem que aprender a lidar. Vou trazer um exemplo prático, sombra de peixes. O pisciano, e vocês têm peixes, lembrando que vocês têm peixes no mapa de vocês, daí ele teria que ver aonde, tá? Mas a energia de peixes na sombra, a gente sente tão profundamente as coisas que a sombra é ser frio. Porque daí a gente quer evitar sentir. Porque é tão profundo, é tão vívido o sentimento, que é muito fácil se emburacar, como a gente chama. É muito fácil ir para o fundo do poço. Então a gente se afasta, evita, é frio, ignora com facilidade. E às vezes a gente usa isso dentro das relações, com familiares, com problemas de trabalho, sei lá, né? Tô falando aleatoriamente aqui. Mas isso é a energia na sombra, não é saudável. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer aqui para vocês? Todo mundo tem luz e sombra. Essas sombras, elas vão quando não vistas, elas vão se manifestar de forma inconsciente, e isso vai gerar resultado talvez não tão agradável na nossa vida. Vai prejudicar. Por isso que é bacana a gente integrar tudo isso. E eu vou falar outra coisa para vocês que estão buscando autoconhecimento. Talvez, eu ouso dizer que em 98% dos casos, nós vamos integrar luz e sombra até o último dia na Terra. Não existe um cursinho de autoconhecimento que a gente faça e agora eu venci na vida, agora eu estou integrada, agora eu sei tudo de mim. Não, porque a consciência vai expandindo, ela vai crescendo, né, Anne? Ano que vem, vocês vão olhar para o mesmo problema por uma outra perspectiva. Ah, não tinha visto isso ainda, mas agora eu já sei um pouquinho mais sobre isso. Agora eu lido melhor, e eu lido melhor, e eu lido melhor, e eu lido melhor. Mas até o último dia a gente vai ter novas compreensões, porque a gente muda o tempo todo. Tenho certeza que vocês não são as mesmas de um ano atrás. Né? Nem nossas células são, né? Que a gente está sempre renovando célula. Agora com as tecnologias também de fazer aqui, né? De os peeling e tal, ajuda ainda mais a gente renovar as células. Então, como é que a gente utiliza na prática, no dia a dia, a astrologia de forma efetiva, né? Com a lei do ritmo, né? Lembra que tudo tem fluxo, refluxo, tudo está mudando, o universo ele opera em ciclos. Então, os aspectos, eles vão se repetindo, como eu falei para vocês, né? Então, essas pequenas variações, elas vão acontecendo, o próprio aniversário, né? Todo ano a gente faz aniversário, e todo ano o nosso mapa, ele dá uma mudadinha. A gente vai ter o mesmo signo solar, sim, mas talvez o ascendente mude,
talvez naquele ano, né? Se chama mapa de revolução solar. Então, são as energias que vão estar influenciando na nossa vida a cada ano. A gente tem a nossa essência, que é o mapa natal, mas a gente tem um outro mapa chamado Revolução Solar, que é para entender as influências que estão acontecendo ali. Então, como tudo está mudando o tempo todo, a gente saber, né, tá acompanhando as energias, faz com que a gente se perceba, esteja mais na presença, mais consciente do que a gente está sentindo, vivendo, pensando. A gente pode estudar os eventos globais, né, entender o que vai acontecer no mundo economicamente. Existe, inclusive, a astrologia geopolítica, né, que fala sobre esses eventos maiores que a gente está vendo, né, que não é prever o fato, mas prever a energia que está acontecendo. Então, a gente consegue usar, por exemplo, nessa situação econômica, né, de como vai estar a economia. Não é para ter medo disso, né? Vamos vibrar alta, consciência elevada aqui. É ver e agir com coerência. É saber e agir com coerência. Não é para ter medo. E medo é o sistema que implanta na nossa cabecinha, tá? A gente tem falado muito também agora da entrada de Saturno em Áries, né? Eu já falei muito isso também nas minhas redes sociais, conversei com a Anne. Saturno, como eu falei para vocês, é um planeta que demora mais tempo para dar uma volta inteira. Mais ou menos 14 anos. Minto, 28 anos. Desculpa, gente. Saturno demora 28 anos. Quem demora 14 é Urano. Então, Saturno, 28 anos para dar uma volta. E agora, semana passada, ele entrou no grau 0 de Áries. Ou seja, foi o primeiro dia do novo ciclo todo que começa. Então, olha a transformação que vai acontecer. Eu não quero falar besteira para vocês. Eu vou até pegar essa informação aqui. Deixa eu só pegar. Bom, depois eu passo para vocês, mas eu acho que demora mais tempo, tá? Porque de 20 e 28 anos, Saturno leva. A gente tem a revolução, o retorno de Saturno. Depois eu passo melhor essa informação para vocês. Acho que a Thay falou alguma coisa ali. Peraí. Eu me atrapalho aqui no chat. Vamos ver. Vamos ver. Primeiro dia de uma nova fase. Isso aí. Isso aí, de uma nova fase de muitos anos. Muitos, muitos, muitos anos. Então, Saturno demora muitos anos para dar uma volta inteira em todo o horóscopo, né? Nas 12 energias. Nas 12 casas. Então, veja bem que não é pouca coisa. E a gente entrou com ele em Áries, então, né? Então, a gente pode olhar, entender o que é que está mudando tanto na nossa vida agora, em termos estruturais. Olha, o mundo está mudando estruturalmente. Tudo que a gente conhece como estrutura está falindo. Então, olha que momento importante nós estamos vivendo, né? Onde será que a gente estava com a cabeça, né? Quando 29 anos, isso aí, tá aí, 29 anos. Onde que a gente estava com a cabeça? Quando combinou, né, lá com nossos mentores espirituais. Não, eu quero encarnar na revolução, na transição planetária. Mas, enfim. Então, todos os dias, né, gurias, o mapa muda. Se a gente tirasse uma foto do céu a cada segundo, a gente vai ter uma nova informação. Tudo vibra o tempo todo. Tá tudo acontecendo o tempo todo. Mas a gente tem as influências maiores do dia, tá? E a astrologia prática é a observação. Então, não é a determinação do que aquilo diz. É como aquela energia está influenciando no meu dia hoje. Então, uma pergunta, né, que a gente pode se fazer é como essa energia está me influenciando hoje e o que eu faço com essa informação. Como
Eu vou pegar, assim, coisas mais conhecidas para que a gente compreenda na prática, né? Como que esse Mercúrio retrógrado está influenciando na minha vida? Em que área da minha vida ele está retrogradando, né? A gente vai ter que ir lá olhar no mapa, tá? Ah, é aqui. Não precisa nem olhar, tá? Tem no YouTube, as astrólogas estão o tempo todo falando. Eu também trago bastante coisa na rede social, enfim. Ah, tá na minha casa tal. Minha casa 2, que é das finanças. Ah, então aqui eu tenho que tomar mais cuidado com assuntos sobre finanças, com a energia de peixes, né? Mercúrio está retrógrado. Ah, então eu tenho que sentir mais. E assim a gente vai analisando e observando. Vocês já devem ter ouvido falar de, quando a gente fala de inteligência emocional, que inteligência emocional não é sobre o que acontece, é sobre como a gente reage ao que acontece. O mesmo se aplica para a astrologia. Não é o Mercúrio que está retrógrado que vai acabar com a minha vida. É como eu lido com essa energia que vai ficar um pouco mais perturbada. No fundo, é tudo sobre nossos nervos, né? O nosso emocional. Sempre. Então, já falei, vou repetir porque está aqui no meu script, mas a astrologia não é o horóscopo, né? E ela nem determina nada. O resultado das coisas, ele é de acordo com aquilo, da forma como eu lido, né? Que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, meus amores, a gente tem um mapa natal, que é o que geralmente vocês fazem, nós fazemos como ferramenta de autoconhecimento, para se perceber, tá? Mapa natal. Ele é fixo, então é aquilo que vai falar sobre mim, sobre a minha energia, sobre a minha psique, sobre como eu me comporto e como em cada área da vida. Ele vai mostrar os nossos padrões emocionais, ele vai mostrar talentos, desafios e tendências. Ele vai ser a forma como a gente vive a vida, como é fluido para a gente viver a vida, né? É um código, nosso código. E aí existe também a astrologia em movimento, que são os trânsitos planetários, que é isso que eu falei, que a cada minuto se tira uma foto do céu, vai ter uma informação diferente do mapa, né? Ali sobre como os astros estão. Então, isso se chama trânsito astrológico. É isso que a gente analisa no dia a dia. Eles trazem fases da vida, né, os desafios ou oportunidades. Eles ativam áreas específicas da nossa vida. Então, tem dias que vai estar ativando mais tal área, a área da carreira, outra hora vai estar ativando mais a área da rotina, enfim. E eles podem gerar momentos de expansão, crise, decisão ou encerramento. Ciclos. Não é um ciclo isso? Tem hora que a gente expande, tem hora que a gente contrai, momentos da vida, né? Tem hora que a gente tem que tomar uma decisão, tem hora que a gente tem que encerrar, aquilo não serve mais. Então, é tudo isso, os astros, eles estão influenciando. Isso é a vida acontecendo. Assim como no céu, na terra. Vocês já ouviram isso em alguma oração bem conhecida? Então, os aspectos, né, os trânsitos, eles não mudam quem a gente é em essência, mas eles ativam algumas partes nossas, ou desativam, dependendo, né, de como está a configuração. Eles não criam algo novo, eles ativam alguma energia que já existe na gente. Então, o mapa, ele mostra o nosso potencial, ele vai... E o mapa natal mostra o nosso potencial, e o trânsito mostra o que deve e o que não deve ser ativado.
Tá claro isso para vocês, a diferença dos trânsitos e do mapa natal como ferramenta de autoconhecimento? Não estou vendo vocês, não sei se vocês estão fazendo sim, não, talvez. Espero que sim, depois vocês mandem. Eu gostei da carinha. Pode ser a carinha também. Carinha de dúvida, não está muito claro. Vocês podem mandar perguntas aqui, tá? E aí, gurias, uma forma simples, então, de usar, vocês podem anotar para a gente se encaminhar para o final aqui, tá? Depois eu posso pedir para a Anne mandar isso de alguma forma para vocês, né, por escrito, para vocês terem isso por escrito, né? Então, o que é essencial para quem quer começar a se entender um pouco mais profundamente através da astrologia? Essencial a gente saber o Sol, que é a nossa essência natural, aquilo que é natural na gente, que não existe esforço para ser, tá? Então, a nossa, até a nossa vitalidade. Se a gente não vive aquilo, não vive a nossa essência, a vida perde a graça. Para quem aí está em processo de perda de si mesmo, olha para o Sol. Ele vai dizer para você, é o signo que você, do dia que vocês nasceram, né? Que a gente fala para as pessoas, eu sou pisciana, eu sou leonina, eu sou canceriana. Se vocês não estão vivendo a essência do Sol, a luz, né, do signo solar, é bem provável que vocês estejam no momento de estarem perdidas, né, na jornada de vocês. É essencial também a gente saber o ascendente, porque ele define como a gente se comporta para os outros, né? Como a gente se mostra para os outros, ele vai definir também a aparência física e como a gente ativa situações, né? O ascendente, ele é quase como uma chave que abre oportunidades na vida. Então, é importante para que a gente abra novas oportunidades, né? Relacionamentos, principalmente relacionamentos, como a gente vai aparecer para essa pessoa. É a forma mais fácil, né, de se mostrar ali. É como a gente se mostra como o outro, consequentemente, como o outro nos vê. E a Lua, que ela representa o nosso lado mais íntimo, né, o nosso lado emocional, e também o nosso inconsciente. Então, como a gente se relaciona emocionalmente com tudo na vida, tudo, absolutamente tudo na vida, porque o emocional define tudo na nossa vida, todos os nossos resultados, saber a Lua, ela vai definir a nossa inteligência emocional. Vai definir como a gente se relaciona emocionalmente, se a gente está agindo na luz ou na sombra, né? No transbordo ou na carência. Se a gente está se relacionando por apego inconsciente, né, através da dor, das feridas, ou se a gente está dando ali entregando o nosso melhor. Então, esses três é essencial que vocês saibam, isso é bem fácil, né, tem sites gratuitos, eu imagino que vocês aqui já devem ter feito o mapa de vocês. Então, um prompt bem bacana para vocês colocarem no chat GPT, depois eu entrego por escrito. Com base no meu Sol, Lua e Ascendente, aí vocês vão colocar qual é, né? Faça uma análise profunda como se fosse um terapeuta ou um astrólogo, né? Aí, astrologia psicológica, tá? Essa é a visão que vocês têm que ver ali como uma ferramenta de autoconhecimento. Aí ele vai analisar conflitos internos que podem existir entre quem eu sou, o que eu sinto, Lua, né? E como eu ajo, que é o ascendente. Então, possíveis conflitos que pode estar acontecendo ali com esses três signos, né, de vocês. Quais padrões emocionais inconscientes podem surgir dessa combinação? E como esses padrões podem afetar meus relacionamentos, decisões e autoestima. Isso aqui eu estou falando para pessoas que têm conflitos,
que querem solucionar conflitos. Vocês podem pedir para o chat, por exemplo, com base no meu ascendente Lua e Sol, defina a melhor forma de superar uma dificuldade. Vocês vão aplicar conforme o que vocês querem resolver na vida de vocês. Qual a situação vocês querem aprofundar. Tá fazendo sentido? Estão compreendendo? Outro prompt que eu acho que todo mundo quer saber é com relação a dinheiro, finanças e carreira, né? Para quem segue alguma carreira e para quem quer resolver questões de dinheiro. Principais casas: 2, 6 e 10. Então, tem que saber que signo vocês têm nas casas 2, 6 e 10. Quais planetas vocês têm na casa 2, 6 e 10. E vocês têm que saber, essencialmente, como eu já falei, Sol, Lua e Ascendente, mas também, para carreira e finanças, Vênus e Júpiter. Quais signos vocês têm? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Mando por escrito também depois, porque eu sei que é muita coisa, tá? O prompt, ele vai analisar a identidade e a direção, como que a essência de vocês, né, a forma de ser natural e a vocação de vocês se conectam. Então, para quem está perdido, por exemplo, profissionalmente, esse é um bom indicativo aonde é que prospera, né? Vocês podem colocar também um prompt sobre segurança emocional, como que as emoções influenciam na relação com o dinheiro. Vou trazer um exemplo. Eu tenho câncer na casa 2. Então, muitas vezes, o ato de comprar, ele é como se fosse um afago emocional. E se eu não estou consciente disso, eu já fui uma compradora compulsiva. Se eu não estou consciente disso, eu estou lá sendo consumista, tentando suprir uma dor emocional através do financeiro, do dinheiro. E aí, será que isso me prejudica ou me eleva? Essa é a sombra, né? Eu estava agindo na sombra muitos anos atrás. Então, saber disso, aí, depois eu vou falar uma coisa, tá? Outra coisa, trabalho e execução, né? Como que na prática eu funciono. Depois eu passo direitinho para vocês, porque é um caminho bem bacana aqui de se entender profissionalmente na relação com o dinheiro. E aí, gurias, visto isso, né? Trazendo todas essas informações que a gente analisa no mapa, que é só algumas aqui que as mais procuradas, pelo menos. Como é que a gente faz? A gente vai para a autoobservação, a gente vai para a autoanálise, a gente leva essas informações para terapia, a gente vai lá falar com a Anne e diz assim, a gente primeiro reconhece, como foi o caso da minha situação, né, que tinha ali casa 2 em câncer, onde eu buscava comprar para nutrir as minhas emoções. Então, o primeiro passo é se reconhecer no mapa, né, nas informações, é se ver na prática, não é só a parte boa, mas essencialmente a sombra. Porque a parte boa é fácil. A parte boa tu nem, às vezes, nem acha que é tão bom, porque aquilo é normal para ti. Mas a parte sombria é essencial a gente se reconhecer na vida prática, no comportamento. É aí que a cura começa. Aí, e não é simples mudar.
Porque quando já virou padrão, tu pode não querer, tu pode estar consciente. Eu tenho muitas pacientes que me falam, Lari, eu sei, conscientemente eu sei disso, mas eu não consigo mudar. É claro que não consegue mudar da noite para o dia. É um trabalho de consciência e liberação que tem que ser feito e com ajuda terapêutica. Reconhece-se o padrão e aí, com um trabalho de mindfulness, na presença diária, com ajuda terapêutica, a gente vai tomando consciência e vai adquirindo habilidades para mudar aquilo. Vai suprindo as faltas para superar aquelas sombras, né? Se fosse simples, gurias, nós não tava no planeta Terra. Nós tava provavelmente, sei lá, em Sirius, né, em alguma estrela aí, né, mais de vibração mais elevada. A gente está aqui para viver quem a gente é e aprender com as falhas, viver boas relações, superar, e superar não quer dizer que vai ficar tudo bem, né? Ah, perdoei, agora tá tudo bem. Não, às vezes é dar limites, né? Às vezes é se afastar um pouco, se ver nisso tudo. Isso é viver. Isso é missão espiritual. Não é salvar o planeta. A gente salva o planeta primeiro, o planeta interno. Não, tudo que está dentro não é como está fora, o que está fora não é como está dentro, o que está acima embaixo, abaixo em cima. Se eu me curo, você se cura, como diz a música. Se eu me curo, você se cura. Então a gente vai se trabalhando, vivendo, e eu acho que a astrologia é uma baita ferramenta de autoconsciência. E aí, o que eu faço com essa consciência toda? Joga no colo da terapeuta, a terapeuta resolve. Não, tô brincando. Quem dera, né? Quem dera. Tem todo o processo. E cada um tem o seu tempo, o seu processo, né? Como eu falei para vocês, ano que vem vocês vão ter uma consciência diferente sobre as situações que hoje vocês estão vivendo. O planeta vai retrogradar de novo, então provavelmente vocês vão rever situações que vocês já achavam que já estava resolvida, mas aí vão ter que ver por uma outra perspectiva. Assim é a vida, um vai e volta, um alto e baixo. É assim. E ter essa leveza para viver tudo isso, talvez eu acho que seja o, o grande desejo, né, de todo mundo viver a leveza. Acho que quanto antes a gente aceitar que às vezes vai ser leve, às vezes não vai ser leve, mais fácil a vida fica. Que aí nos momentos que estão pesados, a gente, tá bom, hoje tá pesado, hoje eu não vou fazer nada para mudar isso, porque hoje é o dia que tá pesado. Não vou lutar contra o fluxo, é viver com o fluxo. Mas eu não disse que era fácil. Certo, gurias? Eu vou conversar com a Anne para ver como é que a gente pode passar esses prompts para vocês. Eu espero que realmente traga autoconsciência, traga luz, que vocês se conheçam um pouco mais profundamente e melhor com essa ferramenta. E estamos à disposição para trazer mais consciência para todo mundo. Obrigada, Anne. Obrigada, gurias, pela presença aí de vocês, de quem ficou na aula. Obrigada, Lari. É isso, a astrologia ela é bem complexa e ela tem um refinamento, né? Ela é tão refinada ao mesmo tempo, assim, de detalhes e de camadas da nossa psique, né? E nada é, nesse planeta, tudo é tão perfeito. E a grande questão é que a gente é muito desconectada, né? Quantas vezes a gente para observar o dia, para observar aquela irritação que vem,
O gambá que aparece, que nem eu contei hoje para a Lari, né, que de manhã eu tinha todo um planejamento de demandas da empresa, demandas de trabalho, e apareceu um gambá dentro da minha lixeira, tomei um susto, o gambá me desnorteou totalmente e eu não fiz nada do que eu tinha planejado. E aí é bem isso, é um detalhe que não é tão pequeno, detalhes tão pequenos são coisas muito grandes, né? Como diria o rei Roberto Carlos, que é justamente a gente prestar atenção. E às vezes a gente quer seguir, e nesse seguir a gente adoece, nesse seguir a gente entra em conflitos mais sérios muitas vezes, e sim, esse é um ano de abalar as estruturas. Quem não está percebendo isso vai sair, não sei de que forma, dessa guerra, vai sair muito machucado, porque as estruturas abaladas, elas não são ruins, elas são dolorosas, né? Romper com estruturas. A gente está vendo países se desestruturando, né? Prédios, vidas, economia. Tá aí nós. Eu estou vivendo um abalo de estrutura, e eu não sei se vocês, imagino que vocês também. Se a gente está atento a isso, a gente vai ver como renascer das cinzas, e isso não é ruim. Isso, a gente, claro que é doloroso, porque a gente se apega àquele modelo conhecido de vida que a gente viveu até aqui. E a vida está nos mostrando que, olha, existe uma nova forma de viver, tu quer ainda essa estrutura velha, que já está toda corroída, né? E não tem nem como remendar mais, ou tu quer estruturar algo novo a partir daqui? Então, essa ferramenta, a astrologia, ela nos auxilia, né? Nos dá um norte, uma percepção. E claro que com apoio terapêutico sempre é mais potente e mais a gente consegue trabalhar em camadas, né? Que às vezes a pessoa ali sozinha ela fica, tá, mas para que lado eu vou com isso? Né? E fora isso, né? A gente tem os conteúdos, o conhecimento que a gente está trazendo aqui. Então fica o convite, depois essa aula ela está aberta, que vocês compartilhem, né? Vamos compartilhar com mais pessoas esse conhecimento. A gente não pode ficar à mercê do sistema que a gente está vendo que está querendo abalar as estruturas de um jeito doentio e sombrio. E a gente quer se reestruturar e reestruturar nós mesmas e o que está fora na luz. E não é porque que é bom, que é melhor, que isso, que é aquilo. Não é nada disso. É porque é uma outra frequência, uma frequência de elevação e sei lá, é o planeta que eu quero viver, é o mundo que eu quero viver. E eu sempre digo, o mundo que eu quero viver lá fora é o mundo que eu estou construindo aqui dentro. Então, a Lari comentou, e a leveza, como que é a leveza, né, diante de tudo isso? Isso é um trabalho interno diário. Então, tem muita coisa que a gente tem que fazer, que é eliminar crenças, camadas de dor, olhar para as nossas dores, para as nossas memórias de dor, para poder mudar padrões e sim viver com mais leveza, porque é possível ainda num planeta tão denso, que nos puxa, né? Ele puxa, já vem a gravidade e puxa. E a gente quer subir. Como que faz isso? É uma transformação interna. Então, por isso que eu digo, que bom que vocês estão aqui. Quem puder, compartilhe essa aula, ela vai ficar aberta. Ela faz parte do nosso projeto da comunidade Luzes da Alma, então, para quem depois quiser o conteúdo do ano todo, né, Lari, que possa fazer aquisição, as gurias da escola já têm acesso, porque o objetivo é que tenha toda semana essas aulas, a gente possa trazer orientações práticas, possam estar no grupo ali também, né, da escola, tendo um acompanhamento maior, né, com profissionais que realmente olham
para o ser. Isso é o mais importante. Porque quando a gente olha para o ser, todo o entorno, né, o físico, o resultado, tudo a gente... É questão de... É que nem quando faz dieta, né? A emagrecer é consequência dos hábitos. Então, o ser, o ter, o viver é consequência desse desenvolvimento do ser. Certo? Dúvidas, perguntas, depois coloquem para nós também. A gente vai deixar esse vídeo salvo lá no YouTube. Dá para trazer comentários, né, Lari? Que a gente vai lá dar uma espiadinha e responde. As gurias da escola podem colocar lá no grupo também. Porque esse não dá, eu acho que esse não dá nem para abrir para dúvidas, Lari. Sabe por quê? Se abrir hoje para dúvidas, a gente vai fazer o mapa astral das gurias, porque vai surgir, elas devem estar com a cabeça. Não duvido que esteja assim. Como será que está o meu mapa? Como será? Qual é a casa que está, não sei o que lá? Tá? Então, gratidão a todas. Eu só peço que coloque uma palavra de encerramento, né? E por que valeu a pena estar aqui hoje? Uma palavra, pode ser no chat, pode abrir o microfone, como se sentirem melhor. Pode colocar no chat ou abrir e dizer, por que valeu a pena estar aqui hoje? Que consciência abriu, né? Vamos ver lá. A Thay comentou que é uma astrologia. A gente já trocou umas palavrinhas rápidas de astrologia. Esclarecedora demais. Ah, que bom. Que bom. Então, um beijo, fiquem com Deus, nos falamos até semana que vem, que semana que vem tem mais aula. É isso aí, ferramenta para autoconhecimento, isso aí. Aí. Amo astrologia. Então, beijo, gratidão, fiquem com Deus. Beijo. Gratidão, Lari, e até.